informações do Flamengo, que joga contra o Lanterna do Brasileirão, o Sport no Maracanã. Richard Souza traz detalhes pra gente. Fala, Richard. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Flamengo voltou ao Rio de Janeiro ontem, depois da batalha contra o Racing pela semifinal da Libertadores. E ontem mesmo, na parte da tarde, os jogadores se reapresentaram aqui no Ninho do Urubu. Treino regenerativo para quem começou a semifinal e trabalho no campo para os que entraram ou ficaram como opção no banco de reservas. Já está rolando a preparação para o jogo contra o Sport amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Às 3h30 da tarde, o grupo vai treinar aqui no CT. Técnico Felipe Luiz não tem jogadores suspensos para esse jogo contra o Sport, mas ele já adiantou que vai fazer mudanças na equipe e pediu compreensão e apoio da torcida, porque o Felipe disse que pretende usar essa partida para começar a recuperar jogadores que não estão vivendo o melhor momento no time. Por exemplo, Samuel Lino, ele não foi citado nominalmente, mas o Samuel Lino vinha como titular numa longa sequência, perdeu espaço e agora o Felipe quer trazê-lo de volta, recuperá-lo na equipe principal. Nico de la Cruz também pode ganhar uma oportunidade. O zagueiro Léo Ortiz, ele jogou o jogo contra o Racing com dores no tornozelo direito, sofreu, fez um sacrifício, então deve ser preservado para essa partida de amanhã. A gente pode pensar em Eric Pulgar como titular, em Carrascal também como titular. Os dois estavam suspensos e não jogaram contra o Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo entre Palmeiras e LDU, o Flamengo fez apenas uma postagem em rede social, uma postagem simples, anunciando a grande decisão continental da Libertadores e chamando a torcida para busca, para luta pelo tetracampeonato continental. Tchau, tchau, gente! Valeu, Richard. Obrigado pelas informações. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o campinho aqui no nosso telão para a gente mostrar para vocês o que é ou pode ser a provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Sport no Maracanã. No gol, Rossi. Na lateral direita, Emerson Royal, a dupla de zaga Léo Pereira e Danilo, Ayrton Lucas na esquerda. Meio campo com Saúl ou Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta. No ataque, Carrascal, Plata e Samuel Lino. Então, se a gente pensar em relação ao time que foi titular contra o Racing, é Carrascal, Plata e Arrascaeta, né? Além do Léo Pereira e do Rossi. Então, meio time, praticamente, né? Reserva, ou entre aspas, reserva, para esse jogo. Ayrton Lucas também jogou bastante tempo do jogo, né? Isso. Não vem jogando sempre, mas... Do Alexandro, né? Mas é um time com muita qualidade, né, Belly? Não altera muito se o Sport olha assim, opa, vamos enfrentar os reservas do Flamengo. Aí olha para essa escalação, ficou ruim. Os reservas do Flamengo assustam tanto quanto os titulares, né? Assim, com todo respeito a todos os envolvidos do Campeonato Brasileiro, mas a gente está falando, talvez, da equipe mais forte do continente inteiro, né? Flamengo e Palmeiras é uma final de Libertadores muito justa, porque a gente está vendo dois grandes times, dois dos melhores times do continente disputando esse título do continente. Mas é um timaço, é um timaço. O Felipe Luiz tem muitas boas opções à disposição dele. É um jogo onde o Flamengo é muito favorito. A declaração dele a respeito dessa retomada de confiança ela é muito importante também, né? Pensando num médio prazo, pensando, né, em um mês para frente. É claro que ele quer ter todos os seus jogadores que são muito bons no auge da forma física, né? Tecnicamente são jogadores diferentes, especiais. Porque para esse tipo de final, esse tipo de jogo, 90 minutos, não é ida e volta, é um jogo só, é longe, muita coisa pode condicionar, né, o resultado dessa partida. Não tem muita margem de erro, você tem que fazer aquele jogo semi-perfeito, né, algo mais próximo do ideal possível. Mas eu entendo, eu acho que é super válida a ideia do Felipe Luiz e ele tem um baita de um time à disposição. Esse time reserva / misto do Flamengo, ele é titular em quantos times do Campeonato Brasileiro? 18. É isso aí. 18 times. Esse time misto do Flamengo, ele é melhor que 18 times do Campeonato Brasileiro. E muitos impressionante. já foram titulares também, né? Nem dá pra falar que o Emerson Royal é um reserva, porque ele e o Varela, eles Saúl, Pulgar. De la Cruz aí desse time que estava mais tempo fora, assim, né? Sem jogar, teve a lesão e tal, né? E que também até de futebol ele de repente tem algo para trazer.
junto com o que o Samulino, nesse momento, ele vem vivendo. Mas é realmente... Chegou assumindo a titularidade do Samulino. E é um momento que se ele vai poupar, não é nada pensando lá no dia 29. Não. É pela situação bem momentânea para esse jogo, nem tem que pensar lá. Se a cabeça ficar lá, você perde aqui o Brasileirão. Quem tem que pensar lá é o torcedor que está tentando se movimentar para ir ali. Mas eu fiz uma pesquisa rápida aqui agora num site de busca de voos para saber o preço lá, indo na sexta-feira e voltando no domingo, jogando sábado. É quase um bate-volta, né? É, quase um bate-volta. Olha, o mais barato, mas é uma viagem com 2 escalas até chegar em Lima, são 17 horas de viagem. Chega a tempo do jogo? Tem que ver isso também. Tem que ver, talvez não chegue a tempo. Talvez não chegue a tempo do jogo. Eu cheguei em cima, né? Talvez não dê certo isso aqui, então. Indo pro próximo aqui, tem uma parada, o mais barato aqui, R$ 8.100. R$ 8.100 para uma pessoa. Então, agora ainda, né? Vai você e sua mulher, por exemplo, você e seu filho, tal, já são 2 pessoas, R$16 mil, fora hotel, fora... Então é uma viagem cara, né? É o que o Alex estava falando aqui. O lado de ter uma partida só fora do Brasil, você limita bastante o público que tem a condição de ir a um jogo como esse, né? Se fosse, por exemplo, aqui no Brasil, já que são 2 brasileiros, para citar uma cidade, Brasília... Se o jogo fosse em Belo Horizonte, em Campo Neutro, por exemplo, o custo provavelmente diminuiria razoavelmente. Enfim, é o que temos para essa decisão da Libertadores. O jogo será que vai passando dias, semanas, passou uma semana, esse valor vai estar mais alto, porque a companhia aérea, eu vou dizer para você, o que gosta de esfaquear os voadores aí, eu que viajo São Paulo e coisa direto, eu vou te contar, viu, velho? Isso já não é de hoje, né? Isso aí é impressionante. Primeiro que eles vendem mais voo do que tem, né? Do que tem, mais lugar do que tem. Agora fica caro, facinho, né? Não tem jeito. Olha, e o Sport, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, encerrou a preparação para enfrentar o Flamengo neste sábado. A Lilian Fonseca traz detalhes do Leão pra gente. Fala, Lilian. O Sport finalizou a preparação para esse jogo hoje pela manhã no CT Rubro-Negro. No início da tarde, a delegação embarcou para o Rio de Janeiro. Essa que foi mais uma semana de muito silêncio no clube. Nada de entrevistas de jogadores, muito menos de dirigentes. Todos os treinos foram fechados. O Sport que vive uma crise, são quase 2 meses de salários atrasados e pressão, meus amigos, para tudo quanto é lado por causa dessa campanha desastrosa no Brasileirão. Desde a 3ª rodada que o Sport está ali na lanterna da competição e não saiu mais. No início da semana, comunicou a saída do técnico Daniel Paulista. Então, quem vai comandar o time nesse jogo contra o Flamengo é o auxiliar da casa. A gente pode falar de time, né, para enfrentar o Flamengo. 2 desfalques são certos. O Mateuzinho, o meia atacante, ele acabou sendo expulso no jogo passado contra o Mirassol, então vai cumprir suspensão automática. E o volante Zé Lucas, que está com a seleção sub-17. Por outro lado, o César Lucena pode contar com retornos de peças importantes. O meia Lucas Lima e o volante Christian Ribeira, que foram desfalque na partida passada contra o Mirassol, estavam no departamento médico. A tendência é de que voltem ao time titular. É um time com muitas interrogações, treinos fechados, então o César assumiu agora, pode mexer aí nessas peças, pode mexer no time que vai enfrentar o Flamengo. Agora, uma coisa é certa, não tem nada tão ruim para o esporte que não possa ficar pior, né? Em meio a esse caos todo, a toda essa crise, vai encarar simplesmente o Flamengo fora de casa, jogo no Maracanã. E olha, o Sport não vence o Flamengo jogando no Rio de Janeiro há 25 anos. Então é jogo pesado e são dias difíceis para o rubro-negro pernambucano. Volto com vocês. Meus amigos, 25 anos sem saber o que é vencer o Flamengo no Maracanã. Rapaz, são quase 3 décadas, né? Já 2 décadas e pouquinho. Esse jogo é fundamental para o Flamengo, tá? O Flamengo que tá com os mesmos 61, na verdade tá com 61 pontos, né? Da rodada passada, porque perdeu. O Palmeiras empatou com o Cruzeiro, foi a 62 pontos. O Palmeiras, galera, nesse momento tem 19 vitórias, tá? E um saldo de gols de 27.
E o Flamengo tem 18 vitórias e um saldo de gols de 40. Se o Flamengo vencer esse jogo contra o Sport, o Flamengo vai ultrapassar o Palmeiras, né, na tabela, vai a 64 pontos, ou seja, abrir 2 pontos de vantagem, né, de forma momentânea, vai empatar no mesmo número de vitórias e ter um saldo de gols maior do que o do Palmeiras, até porque o Palmeiras não vai tirar, né, essa quantidade toda de gols que o Flamengo tem hoje, né, frente ao time paulista. Então o Flamengo empataria em número de vitórias e abriria 2 pontos de vantagem. Por que eu tô falando isso? Porque o Palmeiras vai jogar neste domingo contra o Juventude, fora de casa. Se o Palmeiras empata, o Palmeiras vai a 63, ou seja, o Flamengo assumiria a liderança do Brasileiro com 1 ponto de vantagem e o mesmo número de vitórias, só que o saldo de gols bem maior, né? Então o Flamengo ganharia vantagem, né? Assumiria de volta a vantagem do Campeonato Brasileiro nessa reta final. Então o jogo de hoje é muito importante, e até mesmo porque o Palmeiras, né, vem de um jogo desgastante, onde teve que tirar 4 gols, teve que se desgastar demais, né, no jogo passado agora contra o time da LDU, fraco time da LDU, e, né, o Flamengo tem aí que fazer o seu dever de casa e, logicamente, nós temos que secar muito a porcada para tropeçar diante do Juventude, que não é, né, tarefa fácil, tá? O Juventude sempre dificulta ali, né, os seus jogos quando está jogando nos seus domínios. Obrigado pelas informações. Não é fácil a situação do Sport, né? É um campeonato que o Sport praticamente não jogou, né? Não conseguiu entrar no campeonato, né? Porque está desde o início lá atrás, só vê os adversários assim de maneira muito distante, né? Sempre com uma desvantagem grande em relação ao penúltimo colocado, por exemplo. O time esboçou uma reação do ponto de vista do desempenho até em um determinado momento. Começou a fazer jogos melhores com o Daniel Paulista, mas ainda assim os resultados não vinham. Enfim, põe no lugar do torcedor do Sport nesse momento. Cara, é um ano que você não tem alegria, né? É um ano, assim, de retorno, colocar o rabinho no meio das né? pernas e falar, pô, que Deus ajude para que no ano que vem volte da Série B mais forte, com outros jogadores, com uma estrutura melhor e que consiga pelo menos competir, né? Porque, embora não tenha tomado grandes goleadas na Série A, né? O Sport não foi saco de pancada de ninguém. Mas não consegue ganhou 2 jogos, razoavelmente, né? É muito pouco em 30 rodadas praticamente, né, Beli? É muito complicado, né? Assim, é a humildade de você reconhecer que foi um ano terrível, horripilante e começar a planejar a Série B para o ano que vem. Porque planejando com um pouco mais de antecedência, talvez você consiga resultados melhores numa segunda divisão, que também é muito dura, que também é muito, né, muda muito num espaço relativamente curto de tempo, mas é um desafio muito complicado, é um esporte que, foi o que você falou, em algum momento ele vendeu caro algumas derrotas. Só que já era tarde demais, acordou muito tarde para o campeonato, esbarrou nas suas limitações financeiras, que de certa forma, consequentemente, esbarra nas limitações técnicas da equipe, acaba não conseguindo render e vai cumprindo esse fim de campeonato brasileiro com um mínimo de humildade e, enfim, honra para terminar e conseguir virar essa página de 2025, que é para se esquecer. Parece que a declaração do Daniel Paulista não tinha pego bem, né? O fato dele falar, olha, o esporte tem que pensar no ano que vem, começar a fazer os planos e tal. E talvez, né, eles tenham chegado em um comum acordo ali para que o trabalho não continuasse. Mas a realidade a ser encarada é essa, né, Alex? Infelizmente para o esporte, para a sua grande torcida, 2025 já foi. Já foi. Agora é pensar na Série B do ano que vem e dar um jeito de voltar para a primeira divisão do Brasileiro. Por mais que seja verdade, tem verdades que é melhor ficar internamente, né, do que fora, porque realmente, às vezes, o preço ele é alto para pagar. Não é questão de se arrepender ou não. Acho que na vida, às vezes, a gente vai falar algumas coisas, você tem que tomar cuidado. Principalmente quando você vai falar que é verdade, você querendo estar certo, às vezes vai contradizer alguma situação, né? Mas essa realidade, de você, o ganhar e perder faz parte, né? Como na música do Xande
Chão de Pilares. Que a gente estava cantarolando aqui antes do programa começar. Que fica, né, na cabeça por causa da novela, né? Tem isso também. É, lógico, a novela, pros noveleiros. Noveleiros aqui. Temos 2 noveleiros É hoje, o Clareou. Normalmente é só o Alex, porque o Mansur não assiste muita novela, o Mansur ele só assiste o último capítulo. Mas a Abeli é outra noveleira, então temos 2 aqui hoje. Não, e assim, cara, e o futebol é isso, não é levar como normalidade você ganhar só 2 jogos no campeonato e passar esse campeonato e acabar de uma maneira melancólica, né, cara? Mas a vida, ela tem que seguir. Então, lógico que agora aquele negócio de, lá, você lambe as feridas, né, que eu já falo desde antigamente, mas você tem que reprogramar, óbvio que você tem que pensar também no ano que vem, fazer melhores escolhas, e essas melhores escolhas para transformar o ambiente num ambiente para que você faça daí uma Série B. Lógico que termine de uma maneira boa, que eu acho que ninguém reclama, ninguém fala de omissão, de um time triste de se ver, que os jogadores não se dedicam, né? Pelo contrário. Mas que ao mesmo tempo o futebol está ficando muito competitivo, muito difícil. Só ver quantos clubes, né, grandes aí, com essas histórias grandes que estão nessa segunda página e vai seguir ficando cada vez mais difícil. Né? E assim você poder se reprogramar, né? E poder seguir a vida e trazer algo que o torcedor ele quer ver de novo, que é um clube gigante como o Sport. Nós estamos aqui sacramentando, não é nós, não, a culpa não é nossa de estar aqui, né? Nós estamos falando pelo momento de hoje. Mas até o torcedor do Sport já largou. Mas é um clube... Escapar da Série B agora. É um clube que tem um torcedor especial, né? Tem uma história fantástica e que vai poder viver momentos melhores aí. É isso. E do lado do ponto de vista do Flamengo, esse é o jogo que não pode desperdiçar pontos. Né? Time que está disputando o título para o último colocado, que só tem 2 vitórias no campeonato, né? Em casa. Principalmente. Por mais que poupe um ou outro jogador, não tem como perder pontos para o Sport, né? Na teoria, é jogo para o Flamengo fazer os 3 pontos e continuar a caçada ao líder Palmeiras e torcer para que o Palmeiras consiga perder pontos para o Juventude lá em Caxias do Sul. Aliás, falamos sobre noveleiros aqui e tal, daqui a pouco vou revelar por que Mansur não veio à troca de passes hoje. Então, fica aí porque vale a pena. Ligue para seus amigos, você grupos vai de entender WhatsApp. Por que o Mansur tem não apareceu no programa. Tem uma bomba chegando aí. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo vai ter esse jogo, né, um jogo importante no Maracanã, apesar de estar enfrentando, né, o time do Sport, que hoje é o lanterna da competição, com 17 pontos apenas, ou seja, o Sport já está praticamente rebaixado, galera. Então, a gente sabe, né, que pro Sport é muito mais ali uma questão de honra, né, jogar contra o Flamengo, tentar quebrar o tabu dos 25 anos sem ganhar no Maracanã. Mas para o Flamengo esse jogo vale muito, tá? Esse jogo vale muito, assim como valia muito também o jogo contra o Fortaleza. Agora eu espero que os jogadores estejam, né, com uma outra cabeça, né, com uma chave virada, pensando, né, exclusivamente no título do Campeonato Brasileiro, já que conseguiu o objetivo que era chegar na decisão da Libertadores da América, tá? Então, apesar de parecer ser um jogo festivo, não é. É um jogo importante para o Flamengo, quem sabe, assumir o controle, né, a liderança, assumir o controle ali do brasileiro, assumir a tabela, né, do Campeonato Brasileiro, logicamente, com o tropeço do Palmeiras. O Palmeiras, se perder ou empatar fora de casa e o Flamengo vencer, o Flamengo assume, né, a liderança do brasileiro. Então, é fundamental que o Flamengo vença bem o time do Sport com autoridade, até porque no meio de semana, né, já tem jogo de novo, tá? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Fica ligado. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!